Vamos lá, pessoal. Vamos hoje para a poesia de 45, também chamada lírica de 45, ou poesia contemporânea. Aí já começa aquela coisa dos nomes, né? Na terceira fase, lembrar que o Brasil, ao contrário de Portugal, que tem 4 fases, o Brasil na terceira fase ficou tão grande, porque ela começa em 45 e vem até os dias de hoje, que alguns críticos literários resolveram fazer uma quebra a partir dos anos 70. Alguns usaram 64, outros usaram 68 como marco, outros os 70 mesmo, outros os 79 com a lei de anistia. Mas o fato é que é tudo terceira fase. Mas quando você escutar a expressão literatura contemporânea ou pós-modernismo, no mínimo é a galera de 70 até os dias de hoje, tá? Aqui eu tenho nomes somente de poetas, né, que a gente já viu prosa na última aula. Desses vivos, apenas o Arnaldo Antunes, muito conhecido também pelo grupo do Titãs e Tribalistas, mas é um poeta que vem fazendo muito sucesso nos últimos anos, e os vestibulares descobriram Arnaldo Antunes, né? Uma das minhas poetas preferidas, Adélia Prado. Os outros, infelizmente, já partiram. Aqui tem João Cabral, na minha, né, cada um tem os seus gostos de leitura, obviamente, né, mas João Cabral, para mim, é o melhor poeta que eu já conheci, respeitando Drummond também é maravilhoso, mas João Cabral é o meu número 1. E das mulheres, a Adélia. A Adélia é fantástica, né? Temos poucas mulheres na literatura brasileira e muito mais aqui na terceira fase. Veja que nós tivemos lá a Raquel de Queiroz e a Cecília na segunda fase. Na terceira já viu a Clarice, vamos ver mais essas 3 mais focadas em poesia. Paulo Leminski, um poeta muito louco, muito interessante, recente, digamos assim, apesar de ter morrido há algum tempo, mas estão descobrindo cada vez mais sua poesia. Décio Pignatari e Ferreira Goulart, nos últimos 10 anos, os melhores poetas brasileiros, também foram perdas recentes. E uma poetisa, teatróloga e ficcionista, Hilda Rist, de muita efervescência poética, também suas obras têm sido redescobertas, né? Então, vamos à ideia daqui, aquele slide que eu sempre é bom de estar olhando para ele, porque tem palavras-chave muito importantes. E para nós aqui hoje, como a terceira fase poesia é o nosso foco, já tem uma coisa importante, ó, você vai ver que essa fase da poesia que a gente vai estudar agora, ao contrário da segunda, que aproveitou alguma coisa da primeira fase, mas deu um viés mais social e humano, mas não bateu de frente, a terceira bate de frente, ou seja, aquele anarquismo, aquela vontade de destruir a poesia tradicional, aqui na terceira fase não vai ser o foco. Pelo contrário, a parte da terceira fase na poesia literalmente é um retorno ao tradicionalismo poético, o retorno ao soneto, à rima, à métrica, à linguagem culta. Como é muito vasta a terceira fase, a outra parte também vai fazer experimentações, principalmente brincando com o que nós consideramos o verso tradicional. Então, eu vou ter, ao mesmo tempo, na terceira fase, tradição e modernidade, sem nenhum, obviamente, medo de trabalhar, até poetas que trabalham com as duas coisas ao mesmo tempo. Também alguma novidade, por exemplo, mantém-se o foco social, isso é no modernismo inteiro, então isso aqui mantém-se na terceira fase. E olha só aqui, nós estudamos na primeira fase, gente, que o movimento mais criticado na Semana de Arte Moderna, na primeira fase, foram os parnasianos. Pois aqui o parnasianismo volta. Volta a rima, volta a métrica, volta o rigor formal, mas com uma coisinha nova. Olha, qual era a maior crítica feita aos parnasianos? Que eles só falavam de arte pela arte, não tinham um tema, não se envolviam com nada do cotidiano, não abordavam nada a não ser o vaso grego, o vaso chinês, né? a questão histórica da Grécia, a cultura romana e rima e métrica. Pois o neo aqui é porque eu vou ter temáticas do cotidiano. Então não vai ser só rima e métrica, vai ser só arte pela arte propriamente dita. E as outras novidades que o contemporâneo, já dos anos 50 para cá, várias vanguardas poéticas. Cuidado, eu disse vanguardas poéticas, tá? Não são vanguardas europeias, não. Nos anos 50, o concretismo, que tanto é uma vanguarda na poesia como vai ser nas artes plásticas, na história da arte vai se estudar isso. O tropicalismo, outro movimento aí já anos 60, muito vasto tropicalismo, é música, é cinema, é teatro, são artes plásticas. A poesia marginal,
a gente vai entender esse nome, né? Não é bandido escrevendo, pelo amor de Deus, nos anos 70, e nos últimos anos, com as tecnologias, uma poesia que precisa que você interaja com as redes sociais, com a internet, para que aconteça. Cada vez mais artistas, Arnaldo Antunes é um desses, vem utilizando-se muito desse artifício. Eu vou postar para vocês lá no WhatsApp depois, um site que você vai brincar com os clipe poemas de Décio Pignatari, que mesmo antes de morrer conseguiu interagir bem com as redes sociais, e também com os poemas virtuais, que só acontece se você participar, você precisa interagir com a poesia para que ela aconteça, poesias de Arnaldo Antunes. Bom, o contexto é o mesmo, mas cabe aqui uma partinha. A galera da poesia vai pegar muito mais esse trecho aqui, ó, tá? Grande parte da poesia brasileira vai estar aqui. Tanto que eu dividi e vou chamar de tendências contemporâneas ou poesia contemporânea. Mas eu tenho alguns artistas, como João Cabral, que vai estar nesse contexto do Juscelino Kubitschek, onde ele ficou mais famoso, inclusive. Mas o contexto é o mesmo que nós vimos para outra aula, porque os fatos sociais também vão interferir na poesia, como fizeram na prova, na prosa, e como também vai ocorrer na próxima aula no teatro brasileiro moderno e contemporâneo. Bom, características. Agora aqui muda algumas coisas, né? Na poesia, um pouquinho da prosa. Essa pesquisa estética. Na aula da primeira fase, os modernistas lutaram por um direito de fazer pesquisa estética, ou seja, de inovar, de buscar novas formas literárias. Lá eles lutaram por esse direito, porque até então só podia ser poesia clássica. Então, isso perpassa a primeira fase, perpassa a segunda fase, está aqui na terceira fase. Metalinguagem. Gente, se tem uma palavra que em qualquer modernista, desde a primeira fase, de Oswaldo, Mário, Menotti del Pique, a Bandeira, até aqui, Adélia, Hilda Richard, Cristina César, Arnaldo Antunes, Torquato Neto, todos, João Cabral, sempre o fazer poético, refletir sobre o papel da poesia do artista será um tema que você encontra em todo o modernismo, tá? Outra coisa que em todo o modernismo tem é a intertextualidade, tá? A abordagem do cotidiano e também a poesia social. Então, o que eu tenho aqui comum? Está lá na primeira fase, no slidezinho, as três fases modernistas, seja poesia ou prosa ou companhia. Pesquisa estética, buscar novas formas, experimentalismo, metalinguagem, intertextualidade, abordagem do cotidiano e a temática social. Muito bem, tá bom? Beleza. Agora, vamos para as coisas mais específicas. A primeira fase, por exemplo, não admitiria mais conservadorismo, porque ela foi exatamente crítica em relação a isso aí. Ela anarquizou em relação a isso daí. A terceira fase diz o seguinte, olha, eu acho interessante algumas coisas conservadoras, tá? Eu posso inovar e, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar na minha arte, na minha poesia, algumas coisas que eu entendo do passado que são interessantes. Então, isso aí, mais o fato de você poder fundir, juntar tradição e modernidade, faz com que essa poesia de terceira fase também ganhe a palavra de eclética. E você viu que na prosa também ocorreu isso. Então, aí já tem uma primeira rusga que você poderia ter de diferença entre um poeta da terceira fase e um poeta da primeira fase, por exemplo. Tá? Agora, o existencialismo. Quer dizer, cada vez mais os artistas, principalmente a galera dos anos 50 e 60, eles foram muito mais contaminados pelas questões sociológicas e filosóficas que advêm da pós-modernidade, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, Foucault e Jean-Paul Sartre são nomes que vão influenciar muito a literatura e as artes como um todo, mas a literatura principalmente pelo uso da palavra, tá? E aqui eu tenho uma coisa curiosa, tá? Eu tenho uma linguagem popular, tem um viés da poesia que quer tornar a linguagem mais simples, mais popular possível, e isso é uma característica da primeira fase, né? A linguagem popular no cotidiano, mas eu também tenho uma galera que eleva o nível da linguagem ao grau máximo de culto, por exemplo, João Cabral de Melo Neto, tá? E aí vem as novidades. Uma poesia através da imagem, chamado imagético, você não tinha isso antes. A gente vai ver isso na vanguarda concretista, imagem e som juntos para fazer uma poesia diferente. Isso é experimentalismo, isso é novidade, isso é inovação, tá? O neoparnasianismo, que você pega o que era conservador e atribui algo novo, e como eu já citei antes, uma poesia completamente inovadora, onde você precisa interagir para que ela aconteça. Então,
sem o leitor não ocorre a poesia e ela necessita da plataforma que envolve as redes sociais. As vanguardas na ordem, concretismo é a primeira, e as outras, de certa forma, elas vão, ora se aproximar, ora se afastar do concretismo, tá? Tropicalismo vai pegar um pouco do concretismo em termos de inovação. Poesia praxis é só uma cisão, eram alguns concretistas que saíram para seguir um caminho diferente, não durou muito tempo, eu coloquei aqui mais para vocês ouvirem o nome. A poesia marginal dos anos 70, essa vai ter uma importância muito interessante, porque também foi chamada de geração mimeórica, vai estar aqui no slide. E esse neo, porque a palavra neomodernismo, você vai encontrar alguns livros didáticos mais novos, que seria o que se espera quando se divida a quarta geração, que se chama hoje, implicitamente não existe, mas é chamado de contemporâneo, é a galera que vai pegar tudo do modernismo e tentar inovar através, por exemplo, das redes sociais, ou seja, usar as tecnologias e usar temáticas que até agora não foram trabalhadas, como, por exemplo, uma chamada literatura de periferias. A gente vai já ver esse nome aí. O nome neomodernismo não é um consenso, mas já começou a surgir dos anos 2000 para cá. Pode ser que, quando se ratificar uma quarta fase modernista, talvez o nome seja neomodernismo. Galerinha, vamos para os autores. Vamos começar pelo mais tradicional dos poetas modernistas de terceira fase. Olha só o que eu falei, tradicional. João Cabral é extremamente ligado aos parnasianos. Ele é um neoparnasiano assumido. Para ele, a poesia deve ser extremamente culta, objetiva, racional e com excessivo rigor formal. Ok? Não é à toa que ele recebeu o nome de engenheiro da palavra. Ele não era engenheiro, pelo contrário, ele foi diplomata. Aliás, foi nosso diplomata na Espanha, em Londres. E você vê, olha as amizades que ele tinha. Dalí, Picasso, Le Corbusier, o grande arquiteto moderno. Juan Miró, pintor surrealista. Tinha pouca amizade, principalmente espanhóis, ele ficou muito tempo na Espanha. Vários prêmios. Em vida, teve a maior quantidade de prêmios que um escritor poderia receber no Brasil. E quase que ele chegou ao suprassumo exatamente em 1999, quando fora indicado para o Prêmio Nobel. O Brasil não tem um Prêmio Nobel. Na língua portuguesa temos o Saramago. E a obra mais importante de sua vida, que é uma das mais belas obras da literatura universal, que é Morte e Vida Severina, foi a que concorreu aquele tempo. Infelizmente, acabou ficando em segundo lugar. No mesmo, meses depois, cerca de 2 meses depois do resultado, felizmente um ataque cardíaco fulminante e nós perdemos o João Cabral de Melo Neto. Bom, além da característica que eu já citei, o maior prêmio, claro, o top dos tops, assim, qual é o prêmio máximo da literatura? É o Nobel, tá? Mas outros prêmios são de muita relevância no mundo. O Prêmio Camões, que os brasileiros dominam, que são entregues aos escritores de língua portuguesa, como um todo, tá? Então ele já ganhou o Prêmio Camões pelo menos uma vez. Cultura hispânica, porque ele viveu muito tempo em Sevilha, morou em Barcelona, tem muitos poemas que ele fala do touro, que ele entendia, ele fez uma metáfora interessante, que a habilidade do toureiro, a frieza, a racionalidade, o equilíbrio, deva ser as mesmas características que um poeta deva ter ao fazer a poesia. E, claro, mesmo sendo extremamente culto, ele consegue ser popular quando aborda o universo nordestino, uma vez que ele é de Recife. Uma curiosidade para vocês, ele é primo legítimo, João Cabral é primo legítimo de Manuel Bandeira, mas são completamente opostos na poesia. O Bandeira é sentimental, confessional. João Cabral, para ele, poesia não era lugar para você estar falando de sentimento. Eu até brincava, quer falar de sentimento, vai fazer um diário, vai escrever um desabafo. Poesia é para ser algo racional, pensado, engajado. Sim, porque ele é extremamente ligado aos temas sociais, tá? Concisão é outro poeta que defende, assim como o modernismo como um todo, falar muito, escrevendo pouco. Ele tem muita economia verbal, objetividade, tá? E aqui, gente, ele é lírico e é antilírico. Tem até um poema que ele chama Anti-Ode e um Antilírico. Ser lírico é você, obviamente, trabalhar com todo tipo de sentimento possível no texto poético. Agora, para ser lírico, eu não preciso ser especialmente, necessariamente subjetivo ao extremo. Você pode abordar temas sentimentais, como o amor, a morte, a tristeza, isso é sentimental, isso é lírico, mas você pode, digamos, encobrir o uso da primeira pessoa. Ele consegue ser lírico, consegue ser antilírico quando ele trabalha com a máxima racionalidade e objetividade no seu verso.
um verso duro, um verso como pedra. Aliás, é uma metáfora, uma metonímia que ele usa muito bem, a pedra que é seca, mas que é resistente, que está sempre lá onde você não espera que ela possa sobreviver. A primeira fase da literatura dele, dos primeiros livros, ele flertou muito com o surrealismo, mas também amigo de Dalí, amigo de Miró, não poderia se esperar que não tivesse alguma influência, né? Então, alguns textos dele são surrealistas. Como eu te falei, característica comum para vestibular, gente. Excessivo rigor formal. Ele não admitia o verso sem a rima, sem a perfeição da métrica. Gosta muito das redondilhas menores e maiores, gosta muito dos decassílabos, tá? Usou todo tipo de metrificação que você pode imaginar. E uma coisa interessante, ele gosta mais de substantivo do que adjetivo. Porque substantivo demais, ele dizia que fazia o texto ficar muito sentimental, tá? Então ele prefere o substantivo bruto, duro. E o semântico, porque ele usa todo o recurso semântico que você pode imaginar, de um duplo sentido, de uma ambiguidade, de muita figura de linguagem. Então, ele usa muito bem isso. João Cabral realmente é um poeta indo e voltando. No entanto, é um poeta extremamente difícil de você compreender. Se lá na segunda fase nós falamos do Mário Quintana, eu sempre digo, olha, aluno que tem dificuldade de ler poesia deve começar pelo Quintana, porque a poesia dele é simples, é fácil. Para chegar a um João Cabral, tem que treinar bastante a leitura, porque ele é um pouco mais complexo para você compreender. Principais obras, gente: Pedra do Sono, O Engenheiro. Olha que metáfora, o cão sem plumas. Você não imagina um cão que tenha pluma, né? Então, a obra mais premiada que ele teve foi feita por uma encomenda, por uma amiga, uma teatróloga de São Paulo, Maria Clara Machado, para encenar na PUC. Ele teria escrito às pressas, ele mesmo não era um texto que ele tenha gostado no primeiro momento, feito em versos, redondilhos menores e maiores, mas é um alto, tanto que o subtítulo é Alto de Natal Pernambucano, é um alto em versos que me lembra Gil Vicente, com a Tabaca do Inferno, e o tema é o Nordeste. Acabou que foi a obra mais conhecida dele, mais premiada no mundo todo. Virou filme, virou adaptação para a TV. A Educação pela Pedra, um livro belíssimo, um dos mais difíceis. Outra peça teatral, Alto do Frade, então o foco dele é poesia e algumas peças. Agreste, Sevilha Andando, são só algumas e tem muitas outras. Eu trouxe para começar um poema que lhe rendeu o apelo de engenheiro da palavra, porque para ele a poesia se constrói, a palavra é bem elaborada, bem certinha. E vejam que é um poema em quartetos, que ofereceu um amigo dele. A luz do sol, o ar livre envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. O lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa em um mundo justo, um mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subimos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. Olha o que é o edifício, um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade de um lado do rio, no alto das nuvens, situava a natureza, o edifício crescendo de suas forças simples. E era uma profissão que ele admirava muito, o engenheiro, pela própria habilidade de construir prédios, ou seja, algo de pedra, que vai ficar lá marcado, fixo, extremamente racional e objetivo, na homenagem que fez ao amigo Antônio Baltar. Descendo amanhã, esse texto já caiu várias vezes em vestibulares, outra metáfora interessantíssima sobre o ato de fazer poesia. Além de ser uma metalinguagem, que é o ato de fazer poesia, é um tema também social. Um galo sozinho não tece uma manhã. Tecer, construir, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito e que o lance a outro, e de outro galo que apanhe o grito, e de outro galo antes e lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, olha o jogo sonoro, teia tênue, e vá tecendo, teia tênue tecendo, as aliterações, o T, os fonemas, ele gosta desse recurso sonoro entre todos os galos. E se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, tela, todos, tenda, onde entrem todos, se entretendam para todos, no todo. Gente, o recurso sonoro aqui é impressionante. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se leva por si luz balão. Então, toda a metáfora da manhã. Observe, ao amanhecer é que nós vamos produzir, vamos sair, mas precisamos produzir a nossa vida, a nossa existência precisa de outros galos. Uma metáfora. Precisamos de outro, do outro ser, a ideia do coletivo.
do social, através de uma metáfora de um galo que vai cantar. Mas outros galos, para ele cantar, algum galo cantou, e assim sucessivamente outros galos o farão. A educação pela pedra. Uma vez no Enem, isto é muito difícil. Aliás, João Cabral, quando vem no Enem, é impressionante. É o quarto poeta que mais cai no Enem. Continua o Drummond em primeiro lugar, Oswaldo Andrade em segundo lugar, Bandeira terceiro, e aí vem João Cabral. Agora, desses quatro, as questões mais difíceis, João Cabral. Uma educação pela pedra. Por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar a sua voz inefática. O que é algo enfático? O que é enfatizar? Chamar atenção. Inefático, que não tem prestando atenção. Impessoal. Pela dicção, ela começa as aulas. A pedra nos ensina. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui a fluir. Fria, flui, fluir. A ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta, resistente. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições de pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão de dentro para fora, é pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. A dureza do homem do sertão. É pedra, duro. Mas essa pedra também é a poesia. É a metáfora da dificuldade para você aprender a fazer o verso. A palavra tem que ser aprendida antes de virar verso. Então você veja que eu tenho dois textos em que a raiz metafórica é a metalinguagem. Mas enquanto um fala do social, da importância do outro, a educação pela pedra fala da solidão da pedra e da dureza que é existir num sertão abandonado como esse. Por isso que o homem do já dizia lá, os sertões do Cruz da Cunha. É forte. É, antes de tudo, forte. Para existir a tudo. É porque é pedra. A pedra está entranhada na alma do sertanejo. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Botei para vocês o desenho animado muito bem feito pela TVE e segue exclusiva, gente, original a obra. Até porque Morte e Vida Severina é uma peça teatral, então é só você tem monólogo, diálogo, monólogo, vai alternando. O Severino mora na divisa da Paraíba com o Pernambuco. Serra da Costela. Olha o lugar, Serra da Costela. Vai se apresentar a você. Está aqui o travessão. Ele vai dizer quem é você. Meu nome é Severino. Como não tem outro que Pia, Pia é sobrenome. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, devem então de me chamar Severino de Maria. Mas como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do final de Zacarias. Então, você sabe muito bem, né, que muitos de vocês são do interior, e a gente no interior, a gente é filho de alguém, né? Fulano, filho de ser de quem? É o Severino de Maria, final de Zacarias. Mas ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, no bairro, na vila, na cidade. Por causa de um coronel. Olha aí a raiz, né? Do Nordeste, coronelismo. E fazia menino em todo mundo. E era dono das terras, ó Cês Maria. Olha a primeira cutucada latifundiária. Mandava em tudo aqui. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Dá para definir o Severino? Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo, olha a primeira personificação, prosopopeia, na mesma serra magra e ossuda que eu vivia. Esse Severino não tem mais como continuar na Serra da Costela. A seca chegou. Ele precisa ir para Recife, caçar um bom lugar. O êxodo, outro tema da obra, êxodo rural. E ele não sabe onde é Recife, e ele vai caminhando. Mas ele sabe que o rio Capibaribe, que nasce ali na Serra da Costela, termina em Recife. Então ele segue o leito do rio e vai chegar a Recife. E nesse caminho, ele vai encontrar com muita morte, mas com pouca vida. Está aí o título, se morte é vida nessa ordem, que parece estranho, porque a morte vem depois da vida. Não nesse caso. A distribuição do texto, 18 cenas para a morte e 6 para a vida. Cenas, porque lembre-se, é uma peça teatral, é um alto. E um alto tem aspecto religioso. E aqui também tem o catolicismo bruto do nordestino.
além disso, tem as abordagens sociais e críticas. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que é acústico que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sob as mesmas pernas finas, e iguais porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Olha a anemia. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30. Pessoa envelhecida, acabada, seca, desespero, fome, miséria, de emboscadas dos 20. Olha o tema da questão agrária, das mortes no campo, e a pior das mortes. E aqui, ele vai te explicar o que é morrer de fome, porque ele imagina que o leitor não sabe o que é isso. De fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Os abortos. Pode ver que as pessoas mais velhas do interior dizem, eu tenho 10 filhos, 3 não vingaram. Muitas vezes porque não tinha condição nem corporal de segurar a criança, porque está com fome. Enem, só trechos do Morte e Vida já foram 5 vezes na prova de vocês. Primeira aplicação 3 vezes, PPL 2 vezes. Nesse fragmento, esse que a gente leu agora por último, parte de um alto de Natal, até porque a última cena é muito simbólica, ele chega a Recife, depois de passar por situações difíceis, conhece um José carpinteiro, a mulher de José chama-se Maria, está parindo um menino, e eles conversando, e ele querendo se matar, ele, Severino, se jogar no leito do rio Capibaribe, que conta com mar. E aí vem a esperança do menino que traz a ideia da vida. Qual é o tema aqui, gente? Só essa parte aqui, tá? Aí eu trecho para vocês. Morte, cuidado. Nesse caso, o sofrimento é algo muito intrínseco aos severinos, então é algo regionalizado. Opressão socioeconômica, indiretamente, sim. Aqui, todo ser humano. Nesse caso, o fragmento foca no nordestino, que é o severino. Então, você não pode tornar a resposta genérica nesse caso. Figura do homem agreste, que encerra ternamente. Sabe o que é algo terno? Suave, agradável. Não tem como usar o adjetivo terno numa situação de miséria dessa. Sentimentalista nem é característica do João Cabral, muito menos do Severino. E o foco não são questões existenciais. O foco aqui é a miséria e a questão da morte. Letra E, na primeira questão. Aqui, conhecendo um pouco de João Cabral, conhecendo um pouco sobre a obra como um todo, eu vou postar para vocês uma análise completa com mais questões de morte para você fazer, tá bom? Como eu estou fazendo lá. Coloquei Clarice, coloquei Guimarães, vou colocar Adélia Prado, tá bom? Esse texto aqui, prova da Facide, uma questão dificílima, tá? Se você pensar na leitura do texto, mas na alternativa dá. Aqui, um enunciado, terceira geração modernista, João Cabral recebeu o epíteto, né, fio de linguagem, ou antonomásia, engenheiro da palavra, concisão e rigor formal. Esse texto, temos que lê-lo, para a Feira do Livro. Folhear da folha de um livro retorno lânguido, e vegetal da folha folha, e um livro se folheia ou se desfolha, como sob o vento a árvore que o doa, porque a folha nasceu da árvore, e o livro vem da árvore. Folheada a folha de um livro repete fricativas e labiais de ventos antigos, e nada finge vento em folha de árvore, melhor do que o vento em folha de livro. Viu o jogo sonoro, mais uma vez? Ao tratar da folha de um livro, o poema expressa o prazer estético literário com um tom de deboche e paródia. Não são características que você vai encontrar de forma alguma em João Cabral de Melo Neto, gente. Ele não é tropicalista. Ele é o tradicional da terceira fase moderna. Essa letra B de bola aqui, tá? Que você vai ter poetas como Torquato Neto que poderão fazer parte. Metapoesia, eu lírico, denotativamente não, conotativamente. Ideais rebuscados da estética parnasiana, cujo ideal de perfeição se concentrava em rígidos esquemas rítmicos e métricos. E aí? Olha que ele é neoparnasiano, hein? E letra E. A partir de um objeto comum, as folhas de um livro, o eu lírico compara os sons por estas produzidas ao manuseio das mesmas num jogo sugestivo de sonoridade. O que você acha melhor entre D e E? Observando o poema.
Olhar da folha de um livro, retoma folha, 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 vento, folha, folha de um livro, fricativas labiais, folha, vento, folha. Sem dúvida, a letra E está muito mais adequada à leitura do texto. Não que não tenha a estética parnasiana, mas ele não podemos confundir a palavra rebuscado com linguagem culta. Né? Os textos dele são difíceis. Rebuscamento é quando você faz um texto ficar de propósito mais difícil, caso do pessoal do Barroco, que não é o caso. Ele usa muita concisão e a linguagem de alto nível. Tudo bem? Beleza? Concretismo. Anos 50. Aqui foi uma novidade, porque você fazer uma poesia onde você vai brincar com as imagens, isso vai lembrar o quê? Um pouco do cubismo, que obviamente encaixou usando figuras geométricas as palavras, somente com um poeta lá da França, Apollinaire. Aqui, primeira coisa, o verso comum cai fora. Esse verso embaixo todo que você viu agora há pouco, eles não gostam. Palavras soltas, experimentalismo, muita imagem, aproveitar o espaço do papel para fazer e muita sonoridade. Muitas vezes os textos são sem nenhum sentido. Não havia essa preocupação, era para brincar, o lúdico do espaço. Começou com esses três caras, dois irmãos, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, e o Décio Pignatari fizeram uma revista nos anos 50 chamada Noi Grandes, onde apresentaram. Na época foi um escândalo, né? Ninguém havia pensado em fazer poesia com imagem, brincando, né? Explorando toda a semântica possível, ambiguidades, duplo sentido, figuras de linguagem, aproveitaram o máximo que podiam. Vamos ver como é legal o concretismo? Esse movimento depois vai gerar o neoconcretismo que a gente vai explicar mais à frente. Eu começo com Augusto Campos, esse ainda está vivo, o Haroldo, o irmão dele, já morreu, poeta, crítico musical e tradutor. Para ele, a poesia podia brincar, as letras, as palavras podiam formar imagens geométricas. Está aí uma alusão ao cubismo. Mas principalmente brincar com a imagem e com a sonoridade da palavra. Como, por exemplo, está bem aqui. Veja que a palavra luxo, ela é colocada, ela é disposta, né? A fim de que forme a palavra lixo. Então, há uma semântica, há uma tentativa de compreensão, mas não é aquela coisa que você olha e já entende logo. O foco é chamar a atenção para a disposição diferente das palavras no texto. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora pôs tudo, tudo mudo. As letras estão num formato diferente, o fundo preto, então tudo isso é pensado. Tá? Então, é uma poesia que vai chamar a atenção pela exposição, pela forma como a linguagem é trabalhada. Haroldo de Campos, já falecido, também explorou muitos aspectos gráfico-visuais. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, desnasce. Veja, o prefixo re, primeiro o prefixo se aí, depois o prefixo re, depois o prefixo de. Aí ele inverte a palavra, então as palavras vão, ó, se, nasce, você vai aumentando, depois você diminui. Então, a palavra, ela nasce e ela morre. A própria disposição gráfica vai associar ao crescimento e ao fim. Décio Pignatari também trabalha com a mesma visão, um dos melhores. Ele foi além, depois se tornou um poeta, cyberpoeta. Eu vou jogar o link para vocês brincarem de clicar nas poesias. É muita coisa muito interessante a poesia dele, é bem interessante. Mas aqui, o jogo dele é concretista. Ra, ter, ter. Ra, ter, rat, ra, ter. Rater, 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 ater, raterra, ter, ará, terra. Olha a brincadeira sonora. Ter terra, não ter terra, arar terra. E veja que a impressão que está é que está dividido como se fossem lotes. E aqui, o mais conhecido e crítico. Beba Coca-Cola, é a antipropaganda, né? Babicola, beba cola, babicola, caco, caco, cola, cloaca. Se você pegar a expressão Coca-Cola, verá que a palavra cloaca ela tem uma possibilidade de formar, aí os anagramas, a palavra Coca-Cola. E o que é cloaca? O aparelho escritor das aves. Então, Coca-Cola é uma merda. Isso é criticando a Coca-Cola. Vamos lembrar que os anos 50 era exatamente o ano em que o modo de vida americano entrava na América, no Brasil, calça jeans, o rock and roll, a bossa nova, aliás, o jazz com o samba, e principalmente, né, a Coca-Cola, Disney e companhia. Velocidade. Olha a letra V, como ela vai formando, ó, tá? Até chegar aqui, outros poetas aqui. Eu gosto desse aqui.
Eu vi num tema de redação da prova da ISPM. ISPM. Extorsão mediante sequestro, tráfico de entorpecentes, prostituição infantil, lavagem de dinheiro, homicídio doloso, contrabando, impunidade, corrupção, educação. Qual é a única coisa positiva desses que ele enumerou? Olha o formato do texto, te lembra uma pirâmide invertida. Ora, se os crimes que estão no topo da pirâmide estão acontecendo, é porque a base está muito fraca. Olha que texto bacana. O tema da redação, obviamente, tem a ver com a educação. Interessantíssimo. Uma questãozinha agora. No âmago da pirâmide, a vertigem do fim, frio claustro de trevas, a lâmina do nada cravada em mim. E o próprio poema já forma a imagem da pirâmide. Pela disposição gráfica, que representa a própria pirâmide de que trata, o poema de Astrid Cabral situa-se no movimento concretista, que mesmo depois continua tendo adeptos, até hoje. Que, dentre outras características, destaca-se por ironizar o fazer poético, ridicularizar a rima métrica, até tem rima aqui, não é o foco desse caso aqui. Comprovar liberdade poética, opa, beleza, por meio da estrofe irregular, isso não é uma estrofe irregular. Intertextualizar com a vanguarda, se fosse para fazer uma, seria com a cubista, né? Letra D, a resposta correta. Superar o verso tradicional, comunidade, ou seja, não é um verso comum, você não vê poemas, você não vai pegar um poema lá no Arcadismo desse jeito aqui, tá? E a letra E, poema piada, é a primeira fase, não é o foco. A gente vai ver que poema piada vai ser mais um tropicalismo. Esse aqui é uma questão que eu elaborei já há algum tempo que eu uso. Apartheid soneto. O texto é um exemplo de inovação modernista e também da rebeldia de alguns poetas em relação ao estilo tradicional de movimentos artísticos como o parnasianismo. Porque dentro da literatura da terceira fase, tem poeta que gostou do parnasianismo, João Cabral, e outros não. Inovação e conservadorismo, tá? Por que ele tem concretismo aqui? Primeiro, o que é um soneto? 2 quartetos, ó. 1 quarteto, 2 quartetos. 1 terceto, 2 tercetos. Vai dar um total de 14 versos. Só que não são versos. A imagem. Agora, a imagem lembra 14 versos. Agora, arame farpado, pessoal, é algo maleável, algo bom para você ultrapassar? E o que a apartheid tem a ver com isso? Reassume a concepção de arte preconizada pelo parnasianismo. Gente, já está dizendo bem aqui que é uma crítica, uma rebeldia, você não pode marcar. A letra A era a pior alternativa para você marcar aqui. Mostra que você não conseguiu nem entender o enunciado. Esse tipo de resposta no Enem que faz não perder muito ponto no TRI, porque é aquela que ele bota que é a mais absurda. Olha, sinal que você nem leu o enunciado. Está dizendo que é rebeldia ao parasitismo. Você não pode marcar que é uma volta a isso. B. Reproduz a estrutura do soneto. Tudo bem. Que é uma poética fixa. Tudo bem. 14 versos. Tudo bem. Em 2 quartetos e 2 tercetos. E aí? Tem ou não tem a ver? Tem a ver. Deixa a letra B aí. Questiona os princípios da arte parnasiana ao radicalizar a ideia de poesia, abdicando da linguagem verbal, como era comum nesse estilo. Não, o parnasianismo era totalmente verbal, então esse estilo não abdicava. Letra C, absurdo. Apresenta um caráter eminentemente social, revelado pelo uso do termo apartheid no título, que designa um regime vigente na África, o que realça o caráter engajado. E aí? Esse apartheid que está ali, essa ideia de liberdade, tem a ver com a África, nesse caso aqui? O texto é para isso? Relaciona a imagem e o título a uma cerca de arame farpado, cujos fios se organizam em 2 quartetos e 2 tercetos, o que comunica repúdio às regras convencionais. Entre B e E, pessoal, veja o que o enunciado pediu. Pelo que o enunciado pediu, esse poema, para apresentar marcas concretistas, se confirma só porque ele reproduz a ideia do soneto ou que relaciona a imagem e o título à ideia do soneto para criticar as regras? Letra E. Claro que eu tenho a estrutura do soneto, mas o que faz concretismo é usar a imagem. Concretismo, imagem. Tem tudo a ver com o aspecto visual. E a crítica é essa. Eu quero me libertar desses
arame farpado, que prende o poema apartheid, liberdade. Por isso a imagem de 14 pedacinhos de arame farpado. Então, nesse caso, a letra E. Tá? Eu apliquei essa questão já em simulados, ela foi uma questão que não foi usada no tempo que eu fiz para o banco de dados do INEP, não foi utilizada, retornou, e na época eu tinha calibrado essa questão como uma questão complexa. Ok? Ferreira Goulart, perdemos recentemente, cara. Maranhense, São José do Ribamar. Meu poema é um tumulto, um alarido, basta apurar o ouvido. Ele gosta muito da sonoridade. Começou sendo um concretista, tá vendo um texto dele, depois ele vai ser um cara que vai se juntar às artes plásticas, ele é crítico de arte, eu estou até lendo o livro dele, comprei o livro dele para... Terminei de ler, para fazer questões, que ele também fazia muita análise de arte. Junto com o Lígia Clark e a Loitzic, eles vão criar um movimento neoconcreto no Brasil. E também, como eu te falei, foi um poeta muito ligado às temáticas sociais. Teve que sair do Brasil, infelizmente, porque foi preso no regime militar, porque era muito contestador, e era de esquerda, por um tempo na Argentina, depois na França, volta ao Brasil em 79, abandonou totalmente o esquerdismo, ficou crítico do esquerdismo, e como eu vinha, foi da academia, vinha se dedicando a escrever livros sobre arte e sobre literatura. Começou com o concretista, depois foi para a social. O que causou a prisão dele é porque ele foi poeta muito decisivo. Vários livros foram proibidos até ele ser convidado gentilmente a ser retirado do Brasil. Tá aí, Lígia Clark, grande neoconcreta, eles fizeram junto o movimento, ganhou o prêmio Camões em 2010, é um poeta do cotidiano, principalmente na parte político-social, extremamente metalinguístico, que defendia uma literatura que vinculasse a América Latina, que não copiasse nada da Europa. Para ele, a poesia aqui tinha que ter uma raiz, sua temática social muito forte. Principais obras: A Luta Corporal, o texto mais escrito durante o exílio na Argentina, teve dedicado para o EMA no ano passado, né? Foi no retrasado, poema sujo. Dentro da Noite Veloz, que tem muitas inovações concretas e não concretas. Aqui o último livro que ele lançou, em alguma poesia, em alguma parte alguma. Tá? E também tem textos em prosa, algumas crônicas, como eu te falei, dedicou-se muito às artes também. Era o melhor poeta brasileiro em atividade até o ano de 2016. Mar Azul, Mar Azul, Marco Azul, Mar Azul, Marco Azul, Barco Azul, Mar Azul, Mar... A ideia das ondas, a onda vem, aí recua, aí cresce e recua. A sonoridade, o Mar Azul. Se você ler mentalmente, o que eu fiz aqui, você vai metaforizar o barulho do mar. Tudo é pensado. No princípio era um verso alheio, disperso, em meio às vozes e às coisas, o poeta dorme sem se saber, ignora o poema que nada tem a dizer. No fundo do meu quarto, no fundo do meu corpo clandestino, ouço, não vejo, ouço crescer no osso e no músculo da noite, a noite. A noite ocidental obscenamente acesa sobre meu país dividido em classes. Texto bem da época de 68. Classes. Divisão de classes. Traduzis, que foi musicado, muito bonita a música, a musicalização feita pelo Fagner e também pelo Zé Cabaleiro, conterrâneo dele do Maranhão. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Veja, tantos os antitéticos, né? Uma parte é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então, questão do questionamento do indivíduo, sempre colocado em crise consigo mesmo. Sou um homem comum brasileiro, maior, casado, exibisto. Olha a atitude da prosa poética, parece que ele está narrando para você. Nenhum sentido se não lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta, fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Quero, por isso, falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe meu braço, que o tempo é pouco, que o latifúndio está aí matando. Homem comum igual a você. Mas somos muitos milhões de homens comuns e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonhos e margaritas. Questão do juntar, do coletivo, a ideia do engajamento.
No poema ocorre uma aproximação entre a realidade social e o fazer poético, e tem metalinguagem aqui também. Aí aquela velha história. Vamos ver aqui no slide que eu botei as características dele? E sabe como você vai usar o conteúdo, literalmente? Ele é inovador, ele é engajado, ou seja, vai tematizar questões críticas sociais. O Dentro da Noite Veloz, assim como o Poema Sujo e Outro Corporal, são livros em que ele abordou o tema cotidiano. E desde o Poema Sujo, muito mais enfático na questão do regime militar no Brasil, sem deixar a metalinguagem de lado. E o texto fala disso, juntar, coletivo, todo mundo junto, sozinho não consigo não. Então, na hora que você vai ler o texto, você precisará, para ler o texto, você precisará relacionar o contexto social e o fazer poético. Nessa aproximação, o Eulírico atribui à poesia, o que a poesia é? Vamos pegar aqui que ele fala da poesia, bora? Tá aqui, a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Por isso que eu quero você, tá? Para iguais, juntos, milhões, vamos formar uma muralha. E aí? Agregação construtiva e poder de intervenção na ordem instituída. Força emotiva, está fora, porque não comove. Já morreu. Denúncia retórica e habilidade para sedimentar ações e utopias. Ela não comove, nem move o pau de arara, então ela não tem a ver com sonhos e utopias. Ampliação do universo cultural e intervenção nos valores humanos. Identificação com o discurso masculino. Ele só falou de homens aqui, gente. O homem com letra maiúscula, então, meu Deus, né? Então, o ser universal. Aqui ele fala do homem comum, mesmo assim é uma metonímia de pessoas, né? Não é um homem só masculinizado. Homem para homem é uma expressão, para você indivíduo. Depois ele coloca homem com letra maiúscula. Somos muito. Eu estou entre A e D. Na perspectiva de realidade social e o fazer poético, o que está melhor? Agregar de forma construtiva para poder intervir na realidade social ou ampliar o meu universo cultural para intervir nos valores humanos? A intervenção não é nos valores humanos, mas os valores humanos serem importantes para intervir na realidade social, gente. Letra A. Repito, quando você conhece um pouco do autor, que você tem estudado, lido o texto, feito questões daquele autor, quando aparecem questões assim, que são interpretativas, mas você vê que eu preciso do conteúdo, você vai matar a charada. Ferreira Goulart faz textos críticos sociais e políticos, porque ele foi preso político, ele era contra o regime militar, ele foi um engajado, teve que ir embora do Brasil, foi expulso do Brasil, preso e exilado. Então os textos têm que trazer isso. Mas ele está dizendo, eu não quero sozinho, não posso sozinho. Preciso de mais gente. Agregar, construir um coletivo. Letra A para responder. Agora, tropicalismo. O tropicalismo nasceu, gente, bem no meio do burburinho ali, foi 67, um pouquinho antes do AI-5. Participação do piauiense, que é o Torquato Neto, um dos pilares do movimento, ele, Caetano e Gilberto Gil. O movimento começou nos festivais de música da Record, primeiro na música, depois foi para poesia, teatro, artes plásticas com Hélio de Sica, o cinema novo, né, o cinema de crítica, nasce com o Label Rocha aqui, e o teatro oprimido, o teatro de crítica social, José Celso Martinez. Eles retomam a ideia do Oswald de Andrade, fazer deboche, paródia para com os fatos do Brasil, e a ideia de poder usar algo de fora para incorporar a realidade brasileira. Então, eles têm um flerte com a poesia pau-brasil e com o antropofágico. E na música, eles são os primeiros a colocar a guitarra elétrica em movimento. Vai ser uma música bem chamativa, bem barulhenta mesmo, tá? Idealizadores, Caetano, Gilberto Gil, Tom Zé, Grupos Mutantes, que tem a Rita Lee, Rogério Duprá e o piauiense Torquato Neto. Está aqui a capa do disco, Tropicália, Panizete Circe, Pão e Circo, e um texto do Torquato Neto, muito crítico em relação ao regime militar, né? Foi um do aviso final. E aqui temos o Torquato Neto, a Gal Costa, a Rita Lee, o Caetano,
o Rogério Duprat e o Gilberto Gil com a foto dele mesmo. A foto já é uma paráfrase, né, daquela foto da Semana de Arte Moderna, que o Oswaldo está no chão, né? Então lembra o posicionamento de alguns. Tá? É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado, e na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se firmará a machadadas. Tudo a ver com o regime militar, as perseguições dos anos 60, final dos 60 e 70. Galera, o tropicalismo ele tem pouca manifestação literária e muito mais manifestação musical. Mas fique esperto, porque já que é o letra de música, você analisar no contexto do regime militar, no contexto do tropicalismo em si, tá bom? Poesia marginal, esse não por quê? Os autores, eles rodavam os seus textos, gente, e imagina esses papéis aqui, feitos em mimeógrafos, tanto que é chamado de geração mimeógrafa. E eles eram perseguidos, nenhuma editora queria publicar, porque eles atacavam o regime militar. Agora, eles se escondiam atrás de pseudônimos. Só muito tempo depois foram descobrir que Chacal era esse Ricardo aqui. Está vivo ainda. Ninguém sabia que era o Cacaso. O Alex Polari, um nome, não é um nome próprio, um pseudônimo. Os caras se escondiam. Então eles faziam textos improvisados, rodavam e espalhavam, vendiam em cartezinhos, à margem das editoras. Eles eram muito humorísticos, muito irônicos, faziam muito trocadilho, muito deboche, tudo visando o quê? Atacar o regime militar. E só não foram presos porque não foram encontrados, senão estavam ferrados. Né? Muita poesia também da própria poesia, metalinguagem, que é a metapoesia, e, gente, total abordagem dos temas do cotidiano que envolviam o regime militar. Eles faziam muito deboche, muitas piadas usando o poema. Tá bom? Jogos Florais, olha aí a paródia. Minha terra tem palmeiras onde canta o tico-tico, enquanto isso o sabiá vive comendo meu fubá. Olha o contexto. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. Milagre brasileiro. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Nossa geração teve pouco tempo, começou pelo fim. Mas foi bela a nossa procura. Ah, moça, como foi bela a nossa procura, mesmo com tanta ilusão perdida, quebrada, mesmo com tanto caco de sonho de até hoje a gente se corta. Idílica, amor, natureza, estudantil, os estudantes da geração da Uni presos. E esse aqui que é o neném, ó. Reclame. A palavra reclame pode ser o verbo de reclamar, mas lembrar que antes propaganda, aquelas comerciais de TV eram chamados de reclame. Se o mundo vai bem aos seus olhos, se o mundo não vai bem aos seus olhos, use lentes. Ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência. Vê se vocês sacam a crítica desse poema. Se para você o mundo está ótimo, é sinal que você está o quê? Usando lentes. Mas, se você quer contestar, transformar o mundo, a hora é certa. Você pode optar em não querer enxergar a realidade. Que sacada. Ana Cristina Serra. Coloquei poesia contemporânea porque agora são os artistas que vão surgir dos anos 70 para cá. Ela foi um começo uma poesia marginal, chegou a fazer alguns textos assim, depois ela mudou o caminho dela para fazer uma poesia mais para dentro. Um problema sério em relação a questões biográficas e familiares. Tem uma música do Renato Russo, do Legião Urbana, não sei se você vai lembrar. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Tem a ver com a Cristina César, suicídio. Sua condição feminina para com o amor por outro ser de mesma condição. Há uma afetividade, ainda hoje é questionada, imaginem, ali nos anos 70, anos 80. Brigas familiares, não suportou a pressão social, suicídio. Por isso a poesia dela é tão intensa, tão subjetiva, tão ligada nos conflitos do ser com o mundo. Ainda mais o ser feminino que não consegue encontrar no outro ser a calmaria para o amor. Também, metalinguagem, como todo poeta. Só publicou 2 livros em vida, A Teus Pés e Inéditos Dispersos. Até hoje tem textos que estão com a mãe dela, já faleceu, e nunca deixaram publicar. Ela tem deixado mais de 100 poemas escritos. Uma pena. Noite Carioca.
Diálogo de surdos? Não. Amistoso no frio. Atravanco na contramão. Suspiros no contrafluxo. Te apresenta a mulher mais discreta do mundo, essa que não tem nenhum segredo. Discreta e não tem nenhum segredo? Interessante contradição. Mas olha as palavrinhas. Contramão, contrafluxo, nenhum segredo. Tudo tem a ver com ela, com o viés dela. Porque ela é diferente das outras mulheres, em termos de amor. Então, muito autobiografismo presente nessa relação existencialista dela. Estou atrás do despojamento mais inteiro, da simplicidade mais erma, da palavra mais recém-nascida, do inteiro mais despojado, do ermo, que é o distante mais simples, do nascimento a mais palavra. Um pouco de metalinguagem, procurando a poesia. Aqui, era uma mulher bonita, né, para os padrões da sua época. Foi muito tempo loura, que já não está tão loura assim. E esse soneto dela é interessante. Diferente soneto, né? A estrutura é soneto. É bem aqui, deixa eu fazer logo uma rápida correção, porque senão é um terceto aqui, né? Deixa eu voltar lá para compartilhar com vocês novamente. Pronto. Vamos ler o poema. Pergunto aqui se sou louca. Quem quer saberá dizer. Pergunto mais se sou sã e ainda mais se sou eu que uso viés para amar e finjo fingir que finjo, adorar o fingimento, fingindo que sou fingida. Ela tem que fingir. O pai obrigou a ter um namorado para que acabasse com o falatório da sociedade. Pergunto aqui, meus senhores, quem é a loura donzela que se chama Ana Cristina e que se diz ser alguém? É um fenômeno mor ou um lapso sutil? Bem questionamento mesmo, bem alguém que teve dificuldade para se compreender e principalmente para ser compreendido no mundo. Adélia Prado, viva ainda, hein? Produzindo. Deus é mais belo que eu e não é jovem. Isto sim é consolo. Assisti uma palestra dela, uma facilidade para falar, e falar de poesia, belíssima, Adélia Prado. Se a Clarice, que é chamada da escritora que abordou o universo feminino, sem ser feminista, ela, Adélia Prado, é a versão poética da Clarice Lispector. Também não gostava do termo feminino, não gosta, aliás, mas aborda o universo feminino em todas as suas características. Principalmente no cotidiano, da mulher simples, da mulher que vai casar, da mulher avó, da mulher mãe, religiosidade, sentimentalismo, mas também retrata o outro lado do ser feminino, as decepções, os medos, as angústias, o erotismo. Foi ousada, é ousada trabalhar esse tema, o erotismo sob o viés feminino, né? Normalmente só se vê sob o lado masculino. Então, é uma poesia muito ligada ao universo feminino. Então, você não vai encontrar nela a temática do engajamento social. O tema social dela é relativo à condição da mulher na obrigação de ser mulher no casamento, de ser sua mãe, da pressão social, mas você não vai encontrar causas políticas, por exemplo, na Adélia Prado. Bagagem, Coração Disparado, um dos seus últimos livros, Adoração do Dia. E aqui eu começo com esse texto que eu achei bem engraçadinho. Até fiz uma questão usando uma tela impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Lembra do sol da obra do Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, que é um sol que ele fez assim alaranjado? Então tem toda uma intertextualidade com o texto. Então, prosa poética, poesia e prosa juntos. A poesia dela é praticamente narrada. Temos aqui um texto mais bonito, um dos mais que eu acho interessante dela, uma total intertextualidade com 4 nomes da literatura. Vamos ver se você sacar quem é. Quando nasci, já matou um, Carlos Drummond de Andrade. Agora, detalhe é o título, né? Com licença poética, vou pedir licença. Ela é uma das poetas que adora retornar, então é conservadora nisso, as temáticas dos poetas que ela admirava. Ela era super fã de Drummond, Bandeira, Fernando Pessoa. Desde que está com trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Tem que se libertar. Aceite subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas sinto o que escrevo, cumpro a sina. Fernando Pessoa, a sina do poeta. Inauguro linhagens, fundo reinos, dono é amargura. Metáfora. Então ela cria, fundo reinos, imaginação.
Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. Vai ser coxo, Machado de Assis, a questão da coxa, lá na Maras Póstumas, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. O poema Casamento, que esteve na prova da UEMA, há mulheres que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpa os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. Oh, quando o cotidiano para falar do amor, da cumplicidade. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: este foi difícil, prateou no ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noivo. Vamos fazer o amor. Obviamente, a metáfora belíssima do texto do casamento. O cotidiano do casamento, num viés diferente, não no viés de cansaço, de rotina, mas de beleza, de reencontro, de paixão a todo momento. Hilda Rich, essa aqui viveu intensamente, viu? Ames ou não, ó minha amada, quero-te sempre boa atriz. Mentir, amor, não custa nada e custa tanto ser feliz. Ironia, né? Eu fui casada com um dos grandes galãs dos Estados Unidos aí no tempo, na Hollywood, nos anos 60. Era uma mulher que vivia paixões, né? 3, 4 casamentos diferentes, paixões diferentes. Essência filosófica, uma poesia um pouquinho diferente, aborda o tema da mulher. A mulher como mãe, a mulher amante, ela foi muito tempo amante de um homem casado, foi um escândalo no Rio de Janeiro nos anos 70, né? Um milionário famoso, esposa, lutador, então todas as múltiplas faces das mulheres ela trabalha. Só que ela vai para um caminho do existencialismo, do questionamento, da filosofia da poesia, um pouco mais hermética, tá? A dela é mais fácil de você compreender a poesia. Também trabalhou, tem uma linha de livros dela que é só erótico, tá? Agora, ela gosta de falar alguns temas universais. Poesia, então metalinguagem, amor. E muita associação de amor, mulher, com água e terra. Porque na visão dela, se você pensar bem nas metáforas, água, terra, plantar. Né? Então, na concepção dela, a mulher é o ser que recebe uma semente para poder gerar outras vidas. Então, ela faz muita metáfora da mãe usando a ideia de água e terra. Presságio, Cantares do Sem Nome de Partidas. Alto da Barca também foi teatróloga, né? E o último aí, livro do Amor, 1999. Aquela, aflição de ser eu e não ser outro. Aqui já tem existencialismo, o eu e o mundo. Questionamento, tá? Todo mundo dos anos 50, 60, 70 foi contaminado pelo existencialismo do Sartre. Você questionar a sua existência, questionando o mundo que você vive. Você começa a não se compreender nesse mundo. A aflição de não ser, amor, aquela que muitas filhas te deu. Casou donzela e à noite se prepara e se adivinha objeto de amor atenta e bela. Olha a condição da mulher, né? A esposa. A aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera. A noite como fera essa vizinha. A aflição de ser a água em meio à terra. E ter a face conturbada e imóvel. E a um só tempo múltiplo e imóvel, não saber se ausenta ou se te espera. Cadê o homem? A aflição de te amar, se te comove. E sendo água, amor, querer ser terra. Ama-me, é tempo ainda. Interroga-me. E eu te direi que o nosso tempo é agora. Porque é mais vasto o sonho que elabora há tanto tempo sua própria tessitura. Ama-me, embora eu te pareça demasiado intensa e de aspereza, e transitória se tu me repensa. A questão de querer, a mulher querer que esse amor seja todo tempo alimentado, né? Ela está assim, olha, eu estou aqui, atenta, me amo, estou querendo você. Aí isso é uma aflição. Paulo Leminski, vamos agora para um viés de ironia, vamos para o deboche, vamos para a piada, vamos para a brincadeira com o verso, vamos para os versos curtos, de muito pessimismo com o ser humano, ele tira muita onda, ele faz igual Machado de Assis, ele não crê no ser humano para nada. Né? Também, infelizmente, foi suicídio, foi jovem, né? Seja, 45 anos. Né? Irônico, conciso e muita objetividade na poesia. Para quem assiste TV Cultura, gente, tem de vez em quando, no intervalo dos programas da TV Cultura, tem um blocozinho chamado Leminski-se.
Achei bem legal a palavra, Leminski-se, e fica mostrando o texto dele. Ele é muito interessante. Fez uma parte em prosa, algumas crônicas e um romance, mas o foco dele é a poesia. Não discuto com o destino, que pintar eu assim. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva, o amor vira raiva, o amor vira rima, vira poesia. Olha o metalinguístico dele. Escreva e pronto. Escreva porque preciso. Preciso porque estou ponto. Ninguém tem nada com isso. Escreva porque amanhece, as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema anoitece, a aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas, tem que ter porquê. E, para fecharmos esse bloco de poetas inovadores, esse que está aí produzindo, eu gosto desse cara como letrista, gosto muito do Titãs, um dos meus grupos, umas bandas preferidas, né? A saída dele foi um caos, porque ele era um grande compositor e cantor também. Aí ele foi montar aquele projeto Tribalistas, que foi um espetáculo. Tá? Hoje as músicas existem. E ele agora é publicitário, é músico, é poeta, é artista plástico, é um cara que está na cultura, entendeu? Tem ganhado muitos prêmios, né, de poesia. O maior prêmio da Academia Brasileira de Livros é o prêmio Jabuti, ele já ganhou. Ele fez tem uma propaganda do Pão de Açúcar, ele lembrar bem aqui, gente. O que faz você feliz? Ele que é o autor. Olha que texto interessante. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra. Nesta palavra, tudo. Cantor, compositor, poeta. Ele é uma poesia simples, versos curtos, com muitas entrelinhas. Gosta do concretismo, da imagem, da sonoridade. Gosta de brincar com as palavras no papel. Sugere ritmo e sonoridade. E, principalmente, né, consegue dar algumas ironias interessantes nos seus textos. Ou I. Psia, todos, as coisas, NDA. Agora, aqui ninguém precisa de si. Que ganhou o prêmio Jabuti pela segunda vez, ele já havia ganho o prêmio. E é um forte concorrente a ganhar o prêmio Camões em 2021. Os sapatos ficam entre os pés e o chão, no que são como as palavras. As meias entre os pés e os sapatos, como os adjetivos. Os verbos, passos. Cadarços, lagos. Os pés caminham lado a lado, calcados. Sapatos são calcados. Você coloca calca, calcar, calcar. Porque são usados. Palavras são pedaços. Os pés descalços caminham calados. O jogo de sonoridade, com a metáfora do sapato, calçar, é produzir o verso. Eu preciso dos adjetivos? Às vezes eu preciso dar um laço, eu preciso da meia. Então, olha só como ele constrói. E aqui as brincadeiras gráficas. Perder liberta. Metade do dobro de si. Átomo divisível, montanha móvel, certeza volúvel, mundo delével, aço inoxidável. É um jogo sonoro, né? Prazer para sempre, prazer para sempre, prazer para sempre, prazer. Quando você lê rápido, ó, prazer para sempre, prazer para sempre, prazer, prazer para sempre ou sem prazer. Você pode fazer as duas leituras. Galerinha, muito bom. Teria mais uma infinidade, né, de cartas para falar, mas tem que falar dos principais, os que mais estão sendo lembrados. Agora, vamos exercitar aí nas questões, beleza? E já nos prepararmos aí para a próxima semana, que vai ser o teatro. E eu reforço o que eu coloquei aqui no começo, deixa eu só encerrar a gravação para poder falar isso. Não sai